a mão no coração, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença. Que bênção, meu Deus, que privilégio poder estar aqui no Senhor, buscando no Senhor tudo que precisamos, necessitamos. Pai, eu te peço, conduza esse trabalho, conduza esta reunião, que eu diminua e que o Senhor cresça. Meu Deus, como pai, como mãe, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a aprender, meu Deus, tudo que precisamos para conduzir os nossos filhos. Meu Deus, eu oro sempre que haja uma volta, que os pais se voltem para os seus filhos e que os filhos se voltem para os pais. Meu Deus, restaura os lares, restaura as famílias, restaura esse relacionamento. Meu Deus, quantos pais que não têm mais a paciência de ouvir, de conversar, de dialogar, de saber, de se preocupar. Meu Deus, quantos pais já deixaram há muito tempo, meu Deus, o cuidado, o ensino, meu Deus. Quantos pais que não têm mais o desejo de ensinar. Que o Senhor venha restaurar, restituir, que haja uma mudança, Senhor Deus, que haja uma transformação, que haja uma restauração, que haja uma restituição, meu Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ser mãe, nos ajude a ser pai, nos ajude a conduzir os nossos filhos segundo a Tua palavra, segundo as Tuas direções, que, meu Deus, que a cada dia possamos aprender com o Senhor como conduzir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, todas as áreas da nossa vida. Abençoa as nossas crianças, Pai. Abençoa as crianças que estão na escola. Abençoa as que estão a caminho da escola. Que todas as nossas crianças sejam alcançadas pelo Senhor, guardada, protegida, guiada por Ti. Que o temor do Senhor repouse sobre cada uma. Livra as nossas crianças de estarem no lugar, na hora, no momento errado. Livra as nossas crianças de estarem com as pessoas erradas. Livra todas as crianças, meu Deus, que sofrem todo e qualquer tipo de abuso, seja ele físico, emocional, mental, Senhor. Livra as crianças que sofrem, livra as crianças que choram buscando socorro, buscando ajuda, Senhor. Visita as crianças que são órfãos de pai e de mãe, Senhor Deus, consola, ajuda, sustenta, Senhor Deus, ajuda todas as crianças do nosso país, Senhor Deus, abençoa as nossas crianças, Pai, guarda elas, meu Deus. Na palavra do Senhor, o Senhor dá muita importância para as crianças, o Senhor sempre se preocupou e preocupa com as crianças, então guarde as nossas crianças, guie as nossas crianças, Senhor Deus, que possamos aprender com o Senhor como conduzi-las a cada minuto, a cada segundo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. Hoje o tema do culto é ouça os seus filhos. Pastora, só de escutar, já não vou conseguir nem, tem pessoas que quando escuta temas como esse, pastor, eu tenho dificuldade de ouvir os meus filhos, então vamos trabalhar isso hoje. Como vocês sabem, eu estou realizando os cultos de quarta, né, pais e filhos, em cima de um livro que eu estou lendo, um livro cristão. E muitas pessoas na semana passada mandaram mensagem aí no chat, pergunta qual é o nome do livro. Eu só esqueci de dar esse detalhe. O nome do livro, eu só vou dar o nome do livro quando eu finalizar esse estudo. Ah, pastora, mas por quê? Porque se eu falar o nome do livro agora, você vai correr, você vai comprar, você vai começar a ler e você vai parar no 3º ou no 4º capítulo, depois você não vai buscar, você não vai ler mais. Então, cada culto, eu estou trazendo o ensino do livro junto com a palavra. Então, cada culto vai gerar o quê? Uma curiosidade, eu quero descobrir mais, o que tem semana que vem.
Então, vamos ler esse livro, estamos lendo juntos, né? O livro. Então, por isso que eu não vou falar o nome do livro, só quando acabar, ok? Ah, pastora, quando vai acabar? Vai acabar quando tiver que acabar, mas vamos seguir. Bom, esses últimos cultos eu falei sobre quem tem mais o tempo dos seus filhos, é quem está influenciando, né? Falei também sobre a importância das conversas do dia a dia. A base de todo esse ensinamento está em Deuteronômio 6, né? Que fala: ensine os seus filhos, conte aos seus filhos. Eu vou ler hoje ele novamente. Falei também sobre a importância da autoridade do pai e da mãe. Somos nós que temos que ensinar os nossos filhos a vencer o quê? A desobediência, a mentira, o pecado, através de Jesus Cristo, ensinando sobre Jesus, mostrando para os nossos filhos por que o Evangelho, da onde surgiu o Evangelho, qual é o significado, qual é o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo. E as nossas crianças não podem apenas repetir: Jesus morreu na cruz. Não, isso tem que queimar dentro delas, elas precisam entender o porquê disso. Também falamos sobre tomar cuidado, né? Como pai, como mãe, muitas vezes tem momentos que você tem que prestar atenção, porque às vezes você está pregando algo, ensinando algo, e depois você vai lá e desconstrói tudo aquilo que você pregou, que era bom. Então, temos que tomar cuidado para não acabar caindo nessa questão. Eu estou na igreja todo dia, eu estou ensinando, eu estou falando, mas as minhas atitudes são contrárias da palavra. Semana passada eu disse que tem muitos pais que estão criando os seus filhos para serem ateus. Crianças que não creem em Jesus, né? E quando cresce, descobre: não faz sentido. Quem esteve aqui no trabalho do Dia das Crianças aqui em São Paulo, teve a história do Jonatas. A história dele foi uma história também, todas foram maravilhosas, extraordinárias. A dele, falamos exatamente sobre esse ponto, né? Porque lá a gente até relatou alguns trechos da história dele. O pai era pastor, a mãe cantava na igreja, era obreira, tinha uma vida ministerial. Mas, de repente, o que acontecia? Na igreja, o pai e a mãe tinham um comportamento, em casa era tudo contrário àquilo que o próprio pai pregava no altar. E o Jonatas até chegou a usar essa expressão: eu pensei em virar ateu, porque eu não cria em Jesus. Eu já estava deixando de crer em Jesus e acreditar em mudanças, porque eu via o meu pai e a minha mãe no altar falando e pregando, mas em casa era tudo ao contrário do que eles pregavam. Então, teve um ponto da minha vida que eu comecei a me envolver com outras amizades do mundo, para tentar suprir e descobrir outras coisas, porque dentro da igreja eu estava me tornando ateu. Então, como pai e como mãe, temos que ter esse cuidado para peraí, vamos analisar. Eu estou ensinando? Será que eu estou ensinando? Estou vencendo também? Estou tendo atitudes dentro de casa, no cotidiano, no dia a dia? Ser pai e ser mãe, você precisa vigiar o tempo todo. Essa é a verdade. Porque precisamos ter essa atenção com os nossos filhos. E a base desse livro conversas do dia a dia são muito importantes, porque são através das conversas do dia a dia que vamos ensinar os nossos filhos sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, sobre o nosso Deus. Então, ouça os seus filhos. Boas conversas do dia a dia exigem ao menos 2 componentes. Então, na conversa do dia a dia exige 2 componentes. Um deles é ter boas coisas a dizer, e o outro é saber ouvir. Então, eu preciso ter boas coisas a dizer para os meus filhos, e eu preciso saber e aprender a ouvir. E essa é uma dificuldade do ser humano, da humanidade, é ouvir.
Então, neste culto, vamos nos concentrar em como ser bons ouvintes. E vamos descobrir por que temos que ser bons ouvintes. Pois isso é algo que precisamos aprender a fazer antes de dizer coisas úteis para o nosso filho. Então, antes de eu falar coisas lindas, maravilhosas, importantes para os meus filhos, eu preciso primeiro aprender a ouvir. É difícil ser um bom ouvinte. É muito difícil ser um bom ouvinte, mas não é impossível. É muito mais fácil falar primeiro, pensando que teremos a oportunidade de ouvir depois. Para um pouco aí. Como é o seu comportamento? Diante de algo, de uma conversa, de uma discussão, você gosta de ficar em silêncio ouvindo ou você gosta de ficar falando? Ou você gosta de ouvir, mas na verdade você só está escutando. Eu não, só estou escutando e já estou elaborando a resposta. Tem diferença e eu vou explicar isso mais à frente. Mas geralmente falar primeiro, presta atenção nisso, geralmente falar primeiro significa perder completamente a oportunidade de ouvir. Quando você só quer falar, você não dá a oportunidade do outro. E nesse relacionamento de pai e mãe, de pais e filhos, qual é a maior tendência? Qual é a maior tendência? Quem vai falar mais nessa casa? São os pais e não os filhos. E criamos isso. Não, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a autoridade, eu que tenho que falar. Eu que tenho que falar. E em muitos lares, os pais falam 100% do tempo. E não deixam que os filhos falem. Então, é como eu acabei de ler. Falar primeiro significa perder completamente a oportunidade de ouvir. Muitos pais estão perdendo a oportunidade de ouvir o que seus filhos têm a dizer sobre algo, sobre um assunto, sobre um acontecimento, uma dúvida. Vou repetir de novo. É difícil ser um bom ouvinte. É difícil ser um bom ouvinte. Quando você está aqui na igreja, você está ouvindo ou escutando a palavra? Porque ouvir e escutar tem diferença. Olha o que eu trouxe, o significado. Ouvir, presta atenção. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além de sua vontade, a não ser que tampe os seus ouvidos. Escutar, não, estou escutando você agora. É uma ação que depende da sua vontade. Ou seja, quando eu estou ouvindo, estou atento. Mas quando eu estou escutando, eu decido. Eu vou escutar o que a pastora tem a dizer hoje. Não, eu estou agora lavando louça, limpando a casa, vou colocar a pastora falando lá agora. Você está ouvindo ou você está escutando? Você está escutando. É só um chiadinho. Estou escutando. Quando você para ouvir, você vai dar toda a sua atenção, todo o seu tempo, você vai focar nisso. E dentro de um lar, a maioria dos pais estão escutando e não ouvindo seus filhos. Sabe, quando um filho está falando algo, tá bom. Está escutando e não ouvindo. Os assuntos urgentes da vida são obstáculos para sermos bons ouvintes no dia a dia, no nosso dia a dia. Você corre o risco de se encontrar tanto em seus próprios problemas que falha em ouvir os outros. Quando você foca muito nas suas questões, nos seus problemas, nas suas coisas, você tem dificuldade, você não consegue, aí você falha, você não consegue escutar o que o outro tem a dizer. E uma pessoa que tem trabalho, tem muitas coisas, muitas responsabilidades, essa pessoa ela tem o quê? Dificuldade de ouvir o outro falar. Só ela quer falar, ela só se preocupa com ela
e tem dificuldade de ouvir o outro falar. Esse tipo de inquietação gera o que chamamos de expressão de indiferença dos pais, que significa falar sem ouvir. Esse é o tipo de conversa habitual que prejudica o seu relacionamento com o seu filho. Então, essa expressão indiferença significa você falar com seus filhos sem ouvir eles. E eu trouxe um exemplo aqui. Olha esse exemplo. Você acabou de chegar em casa do seu trabalho, seu filho te encontrou sentado confortavelmente no sofá, vendo o celular ou assistindo televisão. E você já está ali começando a relaxar. Então, o seu filho começa a puxar um assunto com você. Aqui eu usei pai, né? Mas você pode colocar mãe. Então, pai. A criança perguntou, pai? E o pai responde, Você responde quase que sussurrando e mostrando uma indiferença. Você deve ter situações que você já... Pode ser que você tenha essa prática. Quando seu filho vem falar algo, você vai... Aí a criança pergunta de novo, pai? Aí o pai responde, eu tô ouvindo. Fala, eu tô vendo. Aí a criança, pai... Fala. Aí a criança de novo, pai, e o pai responde, só um minutinho, dá um tempinho, só um minutinho. A outra pergunta, pai, aí o pai olha e fala assim, você já pediu para a sua mãe? Você já falou com a sua mãe? Vai falar com a sua mãe. Não, vai falar com a sua mãe. Ou a mãe também, né? Eu tenho que vigiar, porque às vezes eu faço muito isso. Vai falar com seu pai, vai falar com seu pai, fala com seu pai. Ou... A criança, mais uma vez, chama pai, aí o pai responde, agora não, filho, acabei de chegar, deixe o papai relaxar um pouco aqui. Aí o pai pergunta assim, você já terminou a tarefa? Vai fazer a tarefa da escola. Aí o filho sai da sala, aí o pai pergunta, tem alguma coisa de errado com você? Aí a criança responde, não, pai, tchau. Quantas vezes já nos deparamos com essa situação? Dos nossos filhos chamando a nossa atenção e acabamos agindo com essa indiferença, que é falar sem ouvir. Você está dando uma resposta, mas você não está dando atenção e nem está ouvindo o que eles estão dizendo. Você balança a cabeça e volta para o seu celular. Esse não é o tipo de conversa que ajudará os seus filhos. Às vezes, seu filho terá a chance de dizer mais do que você imagina, mais do que você sabe. Tem coisas que os nossos filhos têm ali, quer dizer, quer falar, e você não dá importância para aquilo. Você não dá importância para aquilo. E ele tem muito o que dizer. Tem dúvidas, questionamentos. Aí tem uma outra, agora eu vou te trazer um outro exemplo, que pode ser que ele até consiga emitir uma frase inteira antes que a expressão de indiferença tome conta do ambiente. Aqui é uma outra, o pai, é uma fala de um pai com um filho. Então, pai, sabe aquela montanha escorregadia na floresta atrás da casa do Gustavo? Aí o pai responde assim, após ser interrompido em sua distração e ficar irritado, o pai diz, montanha? Que montanha? Que Gustavo? Podemos falar disso depois? Estou ocupado. Você sabe muito bem que não temos montanha nem floresta por aqui. Então, isso é algo que acontece no dia a dia. Eu vou falar uma questão minha, né? Que eu vivo com o João e estou mudando, tentando mudar nisso, que ele, às vezes, ele faz umas perguntas muito difíceis. Nesses dias ele perguntou assim para mim, mãe, o presidente tem cachorro? Filho, não sei. Não, mãe, eu quero saber, me conta, ele tem cachorro? Filho, eu não sei. Mãe, como é a casa dele? Eu não sei qual é a casa dele. Então, tem perguntas que as crianças elas fazem que você não tem resposta.
Aí se você está num dia, várias coisas acontecendo, várias coisas para você resolver, e a criança faz perguntas difíceis como essa, é onde vem o quê? A falta de paciência. Eu não sei, não me pergunta, para de fazer essa pergunta, eu não sei. Mas atrás de cada pergunta tem um porquê. É uma forma de chamar a nossa atenção. Então pode ser que os seus filhos já fizeram perguntas difíceis para você. E a causa, por trás daquilo, tem o quê? Quer chamar a sua atenção. Então começa a usar um assunto aqui, um assunto ali, um assunto que não tem nada a ver, fora de contexto, para chamar o quê? A atenção. Seu filho vira as costas e sai andando. Quantas vezes já vimos essa situação? Diante de algo, de uma conversa, a criança sai andando, tipo, não quer, criança, adolescente, jovem até mesmo, que buscou ter um relacionamento, mas não obteve o quê? A atenção, não obteve os ouvidos do pai e da mãe. Acabou virando as costas, deixa isso para lá, não vou falar mais nada. E esse livro, ele fala nesse capítulo, que ele pega muito no pé com nessas ilustrações, e as mães também são tão culpadas quanto os pais dessas interações diferentes. Ou seja, a mãe, tem casos que a mãe, ela tem mais ela pende mais para esse lado, de falar sem ouvir, dessa falta de interação. Por que mais a mãe? Porque, vamos lá, a mãe ela tem responsabilidades que o pai não tem. O pai tem responsabilidades que a mãe não tem. Então, a mãe está ali, organiza para a escola, eu conheço muitas mães que são solteiras, que ensinam sozinha ali, tá criando, educando os filhos sozinhas. Então, nesse ponto, a mãe está fazendo essas coisas. Então, dá banho, vai tomar banho, vai fazer tarefa, tem prova, tem reunião na escola, tem que levar ali, tem que levar na natação, tem que levar no judô, tem que levar na aula de música, tem que levar ali, tem que levar... A mãe está nessa bênção de levar os filhos, conduzir os filhos. E nesse momento é onde temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a mãe se envolve com tudo o que ela tem que realizar com a criança e ela esquece do que é mais importante, ouvir. Porque ela já não tem mais paciência, ela está cansada, ela correu o dia inteiro, ela foi para lá, ela foi para cá, foi para lá, foi para cá. Aí a mãe não tem a paciência de ouvir os filhos. Aí o pai chegou do trabalho, fez tudo. Tem pais que tem chega do trabalho, vai, pega os filhos, vai para lá, vem para cá. Tem essa calma, essa tranquilidade de ouvir. E isso é maravilhoso. Mas para ser extraordinário, não é só o pai que tem que ouvir, mas o pai e a mãe, ambos têm que ouvir o que seus filhos têm a dizer. Essa expressão de indiferença se evidencia quando os pais falam sem ouvir. Podemos até não falar como no exemplo que acabei de mencionar do Gustavo, da casa do Gustavo. Que o menino perguntou se tinha montanha e floresta na casa do Gustavo, o pai respondeu, que montanha? Nem tem montanha aqui, o que você está falando? Você está falando nada a ver. Então, podemos até não falar como no exemplo, mas sempre que falamos sem ouvir de verdade, quando você fala sem ouvir, quantas vezes já falamos algo sem estar prestando atenção, sem estar ouvindo direito? Estamos entrando nessa esfera da indiferença. Você acaba sendo indiferente ao que o outro tem a dizer. Não é importante para você. Você pode até pensar que tem boas razões para não ouvir.
Como eu acabei de falar, afinal, você está cansado, você tem assuntos importantes para resolver, você pode estar passando por um problema no seu casamento, talvez esteja pensando como vai dar conta de fazer o que precisa ser feito na sua casa, ou as contas que você tem que pagar, que está chegando, você está ficando preocupado. Você necessita desesperadamente de um descanso. Ou ainda, na melhor, de todo esse problema que você está vivendo, só esteja um pouco preocupado. Então, essa indiferença em ouvir os seus filhos, pode ser que você está preocupado com muitas coisas e não está tendo essa atenção. Você não quer ignorar os seus filhos, apenas está pensando em outras coisas. Então, pode ser que agora você está clareando isso. Não, pastora, eu nunca prestei atenção nisso. Né? Eu me envolvi com tantas coisas do dia a dia que agora a senhora falando, eu nunca prestei atenção. Que eu só escuto e eu só estou escutando meus filhos, não estou ouvindo o que eles têm a dizer. No entanto, se as suas palavras irão agradar a Deus e beneficiar os seus filhos, você deve primeiramente ser um bom ouvinte. Se você realmente quer filhos cheios do Espírito Santo, seguindo a direção certa, fazendo as escolhas certas, você precisa ser um bom ouvinte. Tudo o que precisamos saber dos nossos filhos, precisamos parar e ouvir o que eles têm a dizer. Eu disse que ser um bom ouvinte era muito difícil. Sim, ser um bom ouvinte é muito difícil. E olha o que diz aqui. Requer amor sacrificial. Para você ser um bom ouvinte, requer amor sacrificial e autonegação para dar aos seus filhos o tempo e a atenção para ouvi-los atentamente. Responda essa pergunta para mim. Você está ouvindo seus filhos atentamente? Ou você está escutando? A Bíblia sempre nos ensinou que a melhor maneira, uma das melhores maneiras de aprendermos a descobrir onde precisamos mudar e ajustar, é fazendo pergunta, né? Precisamos fazer perguntas e responder essas perguntas de forma sincera. Então, se você está neste culto, é porque você quer aprender mais sobre isso e você quer ser o melhor pai, a melhor mãe, e você quer filho, você quer ter essa abertura com os seus pais e quer conversar mais com os seus pais. Então, como pai, como mãe, você é um bom ouvinte? Você está ouvindo seus filhos atentamente ou não? Você é um bom você só escuta o que eles têm a dizer. Para responder esse tipo de pergunta, você precisa ser sincero. Não, pastora, eu descobri que eu só estou escutando meus filhos. Agora mesmo, estou aqui fazendo almoço, ouvindo a senhora, eles estão lá, derrubando tudo lá, estão aqui correndo, estou lavando louça, eles estão correndo aqui, está maior bagunça, cada um está falando uma coisa. Não, você precisa ter atenção. Precisamos adquirir, exercitar a partir de hoje esse ensino. Então, a partir de hoje, eu vou exercitar isso. Eu vou ouvir os meus filhos com atenção. Essa semana retrasada, eu conversei com um adolescente, que dá para perceber, né? Quando tem um adolescente que ele não está olhando mais ele fala com você, não olha nos seus olhos, está andando com o ombro baixo, está andando meio, você já sabe, tem algo de errado com essa bênção, vem aqui. E conversando com ele falou muitas coisas, e aí eu perguntei para ele assim, o que você mais quer da sua mãe, do seu pai? Mas ele falou mais da mãe. Eu quero que a minha mãe me escute. E eu não tinha nem lido esse capítulo do livro ainda. E eu falei, por que? A sua mãe não te escuta? Ela escuta e não escuta. Quando eu começo a falar quando eu começo a falar sobre um assunto, ela já vem dando
a Bíblia, tipo assim, o que ele quis dizer. Não foi exatamente isso que ele disse, mas a mãe já vai com tudo. Isso é pecado, tipo assim, sabe? Isso é pecado, isso não pode, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Interrompe a conversa ali, interrompe o que ele tinha a dizer e não deixa ele finalizar. O que você gera com isso? Quando seu filho vai falar algo para você, um exemplo, vamos lá, um exemplo. Você tem um filho aí adolescente, ele chega em você agora e fala assim, mãe, aí você olha, o que foi? Não, mãe, é que aconteceu algo. O que aconteceu? Geralmente mãe é assim. O que aconteceu? Não, mãe, é que... Fala logo. O que você fez? Você fez algo de errado? Você fez isso? Você fez aquilo? O que você fez? A mãe já começa a... Ela entra em pânico. Aí, o que acontece? O adolescente já vai ficando assim. Não vai dar certo essa conversa. Mãe, eu acabei errando e beijei uma menina na escola. Pronto. Já vai para cima, bate, leva para o quarto, tira o celular, tira o computador, tira tudo, quase tira a cama da pessoa. E aí vem com a Bíblia. Isso é pecado, Jesus vai voltar, você não vai ser salvo, você quebrou um princípio, e vai com tudo. Ela agiu certo ou ela agiu errado? Ela agiu errado. Não, pastora, mas eu tenho que apoiar esse tipo de comportamento? Não. O comportamento que ele teve foi errado, mas ele é seu filho e você precisa agora ter sabedoria para lidar com essa situação e ensinar com sabedoria. Porque é uma coisa que a gente sempre escuta. Eu errei, fiz algo aqui. Eu errei, mas eu não sou esse erro. E muitos pais cometem esse gravíssimo erro. Eles afirmam, reafirmam, você é um pecador, está errado. Meu filho, você mentiu, mas você não é um mentiroso. Meu amor, você teve essa atitude, foi errada. O Senhor se entristece com esse tipo de comportamento, mas vamos orar, vamos pedir perdão. Você não é isso. Você não é isso. Quantas vezes encontramos pessoas que chegam na igreja com comportamento e você vai conversando, a palavra vai entrando, mas por que você age desse jeito? Ah, porque uma vida inteira eu escutei que eu era assim. Não, você não é assim. Então, como pai, como mãe, precisamos tomar cuidado. Precisamos parar, ouvir os nossos filhos. Parar de ficar supondo as coisas. Porque muitas vezes o que acontece nos lares é isso. O seu filho, mãe, nossa mãe, aconteceu um negócio, a mãe já vai supondo isso. Você fez aquilo, o que você fez? A mãe já entra em pânico. Não, acalma o coração. Dê a oportunidade dos seus filhos falarem. E passe a ouvir o que os seus filhos têm a dizer. Lembra do que eu li aqui no começo agora? É muito mais fácil falar primeiro, pensando que teremos a oportunidade de ouvir depois. Aí depois que a mãe quebrou tudo, arregaçou com tudo, arrancou a cama, arrancou tudo da criança, o que você tem a dizer agora? O que você tem a dizer agora? Aí você recebe uma resposta, nada. Como assim nada? Nada, mãe. Você não deixou eu terminar de falar, você já resolveu tudo, não tenho nada a dizer. Aí é onde isso aí gera um grande problema. Você perdeu a oportunidade de ouvir o seu filho. Você perdeu a oportunidade de ensinar o seu filho.
de conduzi-lo segundo a palavra do Senhor. Quando você que é pai, você que é mãe, tem esse comportamento, você acaba perdendo uma grande oportunidade de agir com sabedoria. E eu vou ler isso, tem uma passagem na Bíblia. Considere então, para você ser um bom ouvinte, precisa ter um amor sacrificial e precisa ter autonegação, é negar a si mesmo. É parar o que você está fazendo ali. Eu vou ouvir. Aí já começa. Estou sem paciência. Não quero ouvir, não. Não, autonegação. Eu vou ouvir. Então, precisamos exercitar. E isso você pode abrir em todas as áreas da sua vida. No casamento, no seu trabalho. Será que você tem dificuldade de ouvir as pessoas? Porque se você tem dificuldade de ouvir os seus filhos, se você tem dificuldade de ouvir as pessoas, certamente, com toda certeza, você tem dificuldade de ouvir a Deus. Ouvir a Deus é uma coisa, escutar o que Deus está dizendo é outra coisa. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Considere por um momento o que chamei de expressão de indiferença. Então, 2 perguntas para você. Você faz uso dela? Será que aí na sua casa você age com essa indiferença? Você só está escutando, não está dando importância? A outra pergunta, esse tipo de expressão está presente nas conversas que você tem com os seus filhos no dia a dia? Ou talvez até dominando você por completo? Então, diante do que eu falei até agora, você já conseguiu descobrir se você age com indiferença, que você só está escutando, mas você não está ouvindo, não está prestando atenção? Já guarda essas 2 perguntas e vai respondendo. Isso vamos descobrindo, o que precisa ser mudado e trabalhado. Enquanto você reflete sobre os seus padrões de conversa, não pense apenas em situações quando você está distraído, irritado ou murmurando palavras como nos exemplos acima. Tal expressão pode tomar outras formas. Pode ser usada uma linguagem clara e direta, como nesse exemplo. Então, agora eu vou dar um exemplo de uma linguagem que é indiferente também, que muitas mães, principalmente, e eu não fujo disso, como eu falei, esse livro tem me ajudado muito a ver coisas que eu não estava vendo. É um livro cristão, dentro da palavra, mais os cultos da bispa. Então, tem muitas coisas que eu estou em busca de informação, porque eu quero acertar e o que eu estou aprendendo, o que está funcionando na minha vida, eu quero te ensinar, para que você tenha esses resultados também na sua própria vida. Então, olha esse exemplo aqui. Ana, a mãe que vai falar agora, tá? Então, Ana, hoje à noite, antes de ir para a cama, quero que você termine de arrumar o seu quarto, lave a louça, termine suas lições, escreva para sua avó e não escute música até acabar tudo. Entendeu? Essa é uma linguagem de indiferença. Você deve estar perguntando, o que há de errado com isso? Uma instrução clara e diretiva é necessária para conduzir um bom lar. Concordo, mas também pode ser classificado como uma expressão de indiferença. Esse tipo de fala reflete a maior parte da comunicação que você tem com os seus filhos. Então, esse trecho que eu li para você agora dessa conversa mostra uma grande indiferença. Houve uma conversa aqui? Não houve uma conversa. A mãe ordenou algo e não deu a oportunidade da criança falar, ter uma opinião. Lembre-se da nossa definição sobre esse tipo de conversa, que é falar sem ouvir. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios. Isso aqui grava aí. Se você... Não, eu vou sair, a partir de hoje eu vou praticar, eu vou ser o melhor ouvinte, eu vou ouvir todo mundo. Todo mundo tem, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção no que a pessoa está falando. Eu vou ouvir a palavra, eu vou parar de escutar a palavra, eu vou ouvir a palavra. Olha o que diz em Provérbios 18:13, na versão NVI.
Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Na versão NAA, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Na versão NTLH, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então, quem responde antes de ouvir é o quê? Tolo. E passa vergonha. É como essa história que eu acabei de contar. O filho querendo falar algo para a mãe importante, a mãe já acabou se precipitando, supondo várias coisas. Aí quando a criança diz o que aconteceu, a mãe já coloca para o quarto, já bate, tira tudo, tira a cama, tira o celular, tira tudo. Ela está sendo sábia? Ela está sendo uma mãe sábia ou uma mãe tola? Uma mãe tola. E não é a pastora Jéssica que está falando isso. Quem responde antes de ouvir comete insensatez. Será que não estamos sendo insensatos? Será que não estamos passando vergonha? Será que estamos tendo atitudes e não estamos parando para ouvir? Trazendo isso agora para a nossa vida espiritual, com a palavra. Será que você não está aqui? Às vezes a bispa nem terminou de falar uma palavra, você já está tomando uma decisão, uma atitude. E o que a Bíblia diz? Quem responde antes de ouvir é tolo, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Eu preciso ouvir, responder com sabedoria, com discernimento. Tem muitos pais que infelizmente estão passando vergonha. Porque não está, tem pais que eles não estão ouvindo os seus filhos. Estão respondendo, estão lidando da maneira errada. E só está passando vergonha. Eu já ouvi casos. A mãe, toda vez que aquele adolescente toda vez que esse adolescente tem uma atitude errada, a mãe toda vez ela tira o celular dele. Aí ele vai e faz de novo. Aí ele vai e faz de novo. Aí ele vai e faz de novo. Quem está passando vergonha? Os pais. Porque estão educando, estão corrigindo da maneira errada. Eu preciso primeiro ouvir o que os meus filhos têm a dizer e depois responder com sabedoria, para não passar vergonha. Lembra do que eu falei semana passada? A diferença de punição e a diferença de disciplina? Punição e disciplina são ensinos totalmente assim, um diferente do outro. Depois dá um Google aí, qual é a diferença entre punição e disciplina? Quando você pune uma criança, você não está ensinando. Mas a disciplina, você escuta o que ela tem a dizer. Você busca resolver junto com a criança como solucionar aquele problema, como sair daquilo. Dentro da palavra, orar com essa criança, ensinar ela a orar, palavra por palavra. Lembra do que eu falei semana passada? Que o nosso papel como pai e como mãe é ensinar os nossos filhos a orarem. Ainda que eles sejam pequenininhos, orar palavra por palavra, repetir várias vezes o mesmo assunto até que aquilo entre no coraçãozinho deles e eles passam a desenvolver e a fazer aquilo sozinho. Antes de dar alguma resposta para o seu filho, antes de dizer algo para ele, você precisa escutá-lo. E isso não é só no seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, porque tem isso também. Tem filhos que não escutam os pais. Precisa escutar o que seu pai e o que sua mãe tem a dizer. Então, essa palavra é para todos, é para pais e é para os filhos.
Filhos, ouçam os seus pais. Pais, ouçam os seus filhos. É difícil ser um bom ouvinte. É difícil, mas Deus, na palavra você encontra. Lembra quando Deus falou com Moisés? E aí Moisés veio lá com a lamúria dele. Não posso, não consigo, sou gago, não vai dar certo, lalá, lilili, lololó, lulu. Deus falou em cima dele? Se você pegar as escrituras, você vai ver que tem o momento, o momento que o Senhor está falando, e tem o momento que as pessoas estão falando. Há um respeito. Quando Jesus estava lá, quando pegaram a mulher no adultério, jogaram ela lá e vai agora, né? Querendo saber qual era a resposta de Jesus para aquilo. Vemos aquela calma do Senhor, agindo de forma tranquila. Ele ouviu o que eles estavam dizendo. Depois ele respondeu. E isso vemos na palavra. Tem um momento que o Senhor fala e tem um momento que as pessoas falam. Se na palavra encontramos isso, por que não praticar? Por que não praticar? Então precisamos ser bons ouvintes. Ainda que seja difícil, não é impossível. Ainda que você fala, pastor, eu não tenho paciência para ouvir. Pastor, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência para ficar ouvindo o que essa criança tem a dizer, o que o meu marido tem a dizer. Eu não tenho paciência, não tenho. Você vai ter que adquirir, a partir de hoje. Exercitar isso e ouvir as pessoas. Principalmente os seus filhos e principalmente os seus pais. Em Provérbios 18:13, olha o que diz em Provérbios 18:13, diz que quem falar dessa maneira passa vergonha. Então, o que eu acabei de ler em Provérbios 13, quem fala assim passa vergonha. Essa expressão de diferença, essa expressão de indiferença é o oposto de ser um bom ouvinte. Portanto, é inimigo de uma boa e produtiva conversa. Aí você está ouvindo o culto pais e filhos. Nossa, agora eu estou tendo conversas do dia a dia com os meus filhos. Mas para você ter uma conversa boa, saudável, você precisa ouvir. E isso é algo que a bispa faz muito em casa, com a gente, com todos. É muito interessante que eu estou pregando isso hoje e ela já está lá, né? Você está chegando com milho, ela já está com a pamonha, com o bolo, ela está com tudo pronto. É uma coisa que ela pratica, ela faz isso em casa sempre. Ela sempre está escutando o que todo mundo está dizendo. Tem momentos que na mesa está todo mundo falando e ela só está lá, quietinha, ouvindo. E muitas vezes, quando você fala algo, ela prova o espírito e fala qual é a verdadeira intenção e motivação por que você falou aquilo. E é a mesma coisa com as crianças. Ela até chegou a falar, né, numa reunião, que o Davi, no domingo, ela ganhou um presente, veio numa sacola muito bonitinha, do Mickey e tal, e acabou o culto, as crianças subiram, e o Davi pegou aquela sacola e ela falou assim, Davi, tem uma xícara aí, cuidado, devolve, coloca lá. Aí o Davi olhou e falou assim, não, vovó, eu tirei a xícara, eu só estou com a sacola. E o Davi estava saindo. Ela, na mesma hora, falou assim, volta aqui. De quem é essa sacola? É sua, vovó. E pode pegar o que não é seu? Aí ele lembrou, ela até usou a expressão que ele falou assim, ou seja, errei. Então ele não fez aquilo por maldade, ele se distraiu, mas logo que a vovó trouxe a memória dele, ele lembrou, eu já aprendi que eu não posso pegar o que não é meu, eu preciso pedir.
E várias coisas do dia a dia que as crianças falam, às vezes uma expressão que um usa, dá um culto, ela gasta horas com aquela criança. Mas por quê? Porque é uma pessoa que está ouvindo de forma, ela está prestando atenção. E é isso que precisamos também aprender, eu estou também aprendendo, e estou ensinando você. Ouça os seus filhos com atenção. Ouça os seus filhos com atenção. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude a ouvir os meus filhos com atenção. Você vai descobrir muitas coisas que está errado e precisa de mudança. Talvez você está aí orando, Jesus, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Eu acho que você precisa também orar, me ajuda a ouvir o que eu não estou ouvindo. Porque você precisa ouvir. Esses dias, acho que foi a Maria falou, a Maria estava brincando ali. Olha só, isso é muito importante. A bispa estava fazendo comida na cozinha, acho que foi isso. Aí ela colocou a comida para as crianças, né? E ela sentou junto com as crianças. E aí eles estavam terminando uma brincadeira e a Maria usou uma expressão, acho que foi a Maria, usou uma expressão ali. Os adultos estavam ali na mesa, tá todo mundo seguinte, tipo, criança, né? O que foi isso que você falou? Aí já para todo mundo. Aí ela chamou a Maria, deu um culto para Maria. Ela fez um culto para Maria, ficou horas com a Maria. Ensinando, mostrando por que não pode falar, tem palavras que não podemos usar, tem expressões que não são nossas, da onde ela tirou aquilo, por que ela fez aquilo. Então, olha só, na hora do jantar, uma expressão, foi uma palavrinha que a Maria falou. Ela captou aquilo. Ela poderia estar distraída. Acabou de sair da cozinha, tem muita gente ali, muita criança gritando, muita coisa acontecendo. Não, mas ela estava atenta ao que estava... Ela sempre está atenta ao que está acontecendo. Porque é ouvindo que você vai descobrindo aonde precisa de mudança, aonde precisa de ajuste, o que precisa ser tratado. Agora, diante disso, quantas coisas os seus filhos estão falando e você não está prestando atenção? Você precisa prestar atenção. Olha o que diz aqui em Provérbios 18:15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Na NAA diz, o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o quê? O saber. Na NTLH, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Olha só, é o oposto do que eu li em Provérbios 18:13, que quem responde antes de ouvir é tolo e passa vergonha. É o oposto. Ou seja, precisamos ter um coração que tem discernimento, precisamos adquirir esse conhecimento e precisamos ter ouvidos, precisamos ouvir o que está acontecendo dentro da nossa casa. Deus quer que você tenha ouvidos atentos. É por isso que ouvir é difícil. Ouvir é difícil. Eu estou repetindo isso porque ouvir é difícil, mas não é impossível. Isso depende do quê? Você precisa ter foco. Foco. Você precisa ter o controle do seu corpo, de tudo que está acontecendo ao seu redor. Estamos acostumados a ouvir com impaciência. Temos a tendência de ter a língua pronta para argumentar, porém, não temos ouvidos prontos para ouvir. Somos rápidos para dar uma resposta, argumentar sobre algo,
mas não temos ouvidos para ouvir. Se os seus ouvidos almejam informações sobre os seus filhos, eles podem oferecer a você a informação de que necessita para uma conversa natural, produtiva com seus filhos. É o que Provérbios 18:15 acabou de ensinar. Conforme você e seus filhos andam, correm, dirigem, brincam, tropeçam na estrada da vida, é o que diz em Deuteronômio 6, que diz aqui: ouça, ó Israel, no 4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A Bíblia fala muito sobre o nosso papel de pai e de mãe. Temos que ensinar os nossos filhos. E ensinar não está você colocar a Bíblia lá e falar assim: leia Provérbios inteiro. Vai orar. Não, ensinar está no dia a dia, nas coisas do cotidiano. No cotidiano é estar atento ao que os seus filhos estão falando. É difícil ouvir e falar ao mesmo tempo. Se você quer uma comunicação melhor com os seus filhos, você deve ter ouvidos atentamente. Seus ouvidos precisam buscar atentamente as informações sobre eles. Mais 2 perguntas para você. Você está ouvindo atentamente os seus filhos? Você tira um tempo apenas para sentar-se no quarto ao lado para ouvir? Será que quando o seu filho está lá no quartinho dele, fazendo as coisas dele, será que você fica ali do lado, sem que ele perceba, ouvindo? O que ele está brincando do quê? O que ele está falando? Como ele está se comportando? Tem muitos pais que não sabem nem qual é o comportamento dos filhos. Não sabe perguntas básicas. Infelizmente, tem pais que não sabem qual é a cor preferida, qual é a comida preferida, qual é o tipo de filme preferido. Tem pais que, infelizmente, não sabem o básico dos seus filhos, porque não estão ouvindo. Isso pode parecer impossível ou até impraticável, mas pense por um momento sobre situações que você mantém os seus ouvidos atentos. É que nem aqui, olha esse exemplo, olha só, a diferença de um ouvido atento e um ouvido assim, que está só vivendo. Se você está num trabalho, você escuta o seu chefe chamar ou o seu supervisor. Então, olha só, aí você fica tentando pescar uma palavra ou uma frase que possa estar relacionada a você, ao seu trabalho. Se o seu supervisor passar por você e fazer um comentário, você ignora? Não, você não vai ignorar. E se ele chamar, você ignora? Se o seu patrão, se o seu chefe te chamar, você vai ignorar ele? Você pensaria, se ele realmente quiser falar comigo, vai ter que tentar mais tarde? É essa a resposta que você dá? Um chefe te chama: não, agora eu não posso. Se você quiser falar comigo, tem que ser mais tarde. É claro que você não vai dar essa resposta. Seus ouvidos estão no modo radar. Você está atentos a cada ruído ou palavra. Se o seu supervisor ou seu chefe sussurrar o seu nome do outro lado da sala, é bem provável que você saia correndo para atendê-lo. Aparentemente, mesmo através de portas fechadas, você é capaz de ouvir uma frase dita sobre você, porque você tem os ouvidos bem atentos quando você quer. Tem pessoas que, lá para o mundo, para as pessoas de fora, têm ouvidos atentos, está ouvindo tudo, está atento a tudo. Já com os filhos, dentro de casa, não tem esse ouvido. Trata de qualquer maneira. Em relação aos seus filhos, Deus quer que você tenha ouvidos atentos, ouvidos que buscam informações. Deus quer que você escute os seus filhos e o que eles têm a dizer. Ouça as coisas que eles dizem e as que eles não dizem. Seja que vocês sejam pais com ouvidos atentos.
Para finalizar, o que está escrito aqui em Deuteronômio 20. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significa esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, o que significa? Que seus filhos façam perguntas de acordo com o Deuteronômio, que eu acabei de ler. As perguntas dos seus filhos oferecem oportunidades para ensiná-los a palavra de Deus. As perguntas dos nossos filhos, as dúvidas que os nossos filhos têm, são grandes oportunidades que temos de ensinar os nossos filhos sobre o quê? Os decretos, as ordenanças, os mandamentos, a palavra de Deus. Se você os ensina que Deus controla o mundo e que tudo que acontece é planejado por Ele para que olhem na direção dEle, então seus filhos perseguirão o que Deus está fazendo. Ou seja, se você ensina com essa sabedoria, com esse discernimento, você está ensinando seus filhos a perseguir este caminho. Agora aqui, para finalizar, Provérbios 18:15. Mais uma vez eu vou ler para você. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Guarde isso. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Tudo o que eu falei não é fácil. Requer fé, tempo e amor. Você sabe o que seu filho pensa acerca de onde ele foi ou tem ido? Será que o seu filho pensa qual será o futuro dele? Deus quer que você ouça com atenção e à medida que você cuida dos seus filhos, eles desejarão que você saiba sobre eles. Eles vão desejar, porque aí você vai ser o melhor amigo, a melhor amiga dos seus filhos. Quanto mais você conhecer os seus filhos, mais a luz poderosa das Escrituras brilhará através de você, para que você possa iluminar os cantos escuros do coração deles. Pais, escutem os seus filhos, façam com que a luz da palavra do Senhor brilhe em você, e que você seja essa luz que vai iluminar os cantos escuros do coração dos seus filhos. Suas palavras podem confrontá-los com o poder transformador da sua palavra, da palavra de Deus. Deus quer que suas palavras fluam de um coração cheio de discernimento e de entendimento. Deus quer que você seja um bom ouvinte. E eu deixo mais 4 perguntas para você. Você conhece que, de alguma forma, faz uso de expressões de indiferença? Se sim, faça uma lista. Como e quando? Isso aqui é para você fazer depois, quando o culto acabar. Então, não, pastor, eu descobri que eu tenho indiferença, eu tenho expressões de indiferença com os meus filhos. Eu não dou muita atenção ao que eles estão perguntando, falando, eu não tenho paciência. Então, você precisa ter a sinceridade de responder que sim e faça uma lista. Como isso acontece e quando isso acontece. Quando chega da escola, quando vai para a escola, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir. Ao responder a primeira pergunta, o que você falaria em uma próxima oportunidade, em vez de expressar indiferença? Ou seja, você precisa fazer essa lista, identificar como e quando isso acontece, e você já tem que anotar qual é a resposta certa que você tem que dar a partir de hoje. Nas suas conversas com os seus filhos, quanto tempo você passa ouvindo e quanto tempo você passa falando? Isso é muito importante. Você precisa, então, fazer uma lista e descobrir quanto tempo eu passo ouvindo. Quanto tempo eu passo falando? Eu falo mais ou eu escuto mais? A última pergunta. Você sabe sobre algum assunto que o seu filho queira conversar, mas você ainda não separou um tempo para isso?
Provavelmente tem algum assunto que o seu filho já te perguntou há muito tempo e até hoje você não teve tempo para explicar e conversar sobre esse assunto. Hoje é o dia. Então, tudo que está pendente aí de conversas, dúvidas, você precisa colocar isso em ordem, conversar, porque lembra do que eu também já preguei. Você que é pai, você que é mãe. Você é o Google dos seus filhos. Os nossos filhos têm que buscar em nós a resposta, tirar dúvidas. É em nós, nos pais. Como pai, como mãe, temos que ser os melhores amigos dos nossos filhos. Porque se eu que sou pai, sou mãe, não tiro as dúvidas dos meus filhos, quem vai tirar? O mundo, outras pessoas, da maneira que achar correto. Então, coloca-se de pé, com a sua mão no coração, pense a respeito dessa palavra, ouça os seus filhos. E eu posso acrescentar aqui, ouça os seus pais. Isso é muito importante. Você que é filho, você precisa ouvir os seus pais. Olha que coisa maravilhosa, olha que lar poderoso, extraordinário. Um lar onde o pai escuta os filhos e os filhos escutam os pais. É isso que precisamos desenvolver. Espero que você tenha entendido a diferença entre ouvir e escutar. Que a partir de hoje você passe a ouvir. Que você passe a ouvir a palavra, anotar a palavra, praticar a palavra. Que você passe a ouvir os seus filhos, ajudar os seus filhos. E isso você pode abrir para todas as áreas da sua vida. Vamos orar. Fale com o Senhor agora. Busque dele essa ajuda. Talvez você está, nossa, é difícil, pastora. Eu tenho dificuldade em ouvir, eu não tenho paciência. Quando alguém começa a falar, eu não tenho paciência, eu fico, vai, fala logo. Eu não tenho essa facilidade. Não é fácil para ninguém. Eu também estou trabalhando isso eu também estou trabalhando isso. E eu preciso muito também. Eu preciso da ajuda de Deus, porque eu preciso ouvir. Desenvolver mais isso, estar mais atento. Estar mais atenta com o que está acontecendo. Então fala com o Senhor. Lembra do que eu falei semana passada? Só vamos conseguir vencer de uma maneira, é com Jesus. E é buscando a ajuda dEle. Quando colocamos o Senhor nas nossas dificuldades, nas mudanças que precisamos fazer, Ele nos ajuda. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por essa palavra, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós estamos aqui, pedimos ao Senhor, nos ajude a ouvir. Nos ajude a ouvir o Senhor, nos ajude a ouvir os nossos filhos, nos ajude a ter paciência com os nossos filhos, nos ajude a ensinar os nossos filhos, nos ajude a educar os nossos filhos, nos ajude, Senhor, a passar a palavra do Senhor aos nossos filhos, nos ajude a ensinar os mandamentos aos nossos filhos, nos ajude a ensinar os nossos filhos a orar. Nos ensine, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ensinar os nossos filhos sobre o Senhor. Nos ajude a ensinar os nossos filhos a se relacionar com o Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser pais comprometidos, disciplinados, comprometidos. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor.
Nós estamos aqui, queremos ouvir o Senhor e não te escutar, mas ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós estamos aqui, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir as tuas direções, nós queremos te ouvir, Senhor. Meu Deus, que essa palavra tome conta de cada coração e que saia daqui pais ouvintes, homens e mulheres ouvintes que estão ouvindo o Senhor, que estão atentos. Eu oro, Senhor, para que todos que estão aqui passem a partir de hoje a ter, meu Deus, que cada um tenha ouvidos atentos, ouvidos com radares, prontos para ensinar, prontos para educar, prontos para mudar. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, eu abençoo cada pai, cada mãe, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo essa quarta-feira, Senhor Deus. E te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E eu declaro que esse relacionamento de pais e filhos, que haja uma mudança poderosa, estrondosa. Meu Deus, que haja restaurações, restituições, mudanças por completo em nome do Senhor Jesus. Que os pais se voltem para os filhos, que os pais desenvolvam esse ensinamento na vida dos filhos e que os filhos se voltem para os pais, meu Deus, para a honra e a glória do teu santo nome. Nós te amamos, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa reunião, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, pelas direções que o Senhor tem dado, meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém.